Que declaração forte a que nosso Senhor faz no Evangelho de hoje. Não pode ser meu discípulo. Como isso contrasta, né, com uma imagem, às vezes, assim, muito, assim, excessivamente bondosa ou caricaturizada, né, de nosso Senhor, assim como maximamente tolerante, como quem absolutamente não colocasse condições ou estabelecesse princípios para nada, para quem tudo fosse a mesma coisa e tudo desse igual. Não pode ser meu discípulo. Com sinceridade, né? Com que frequência nós meditamos, nós pensamos sobre isto? E sobre outras páginas e declarações assim um pouco mais duras também dos evangelhos, né? Quer dizer, com que frequência nós pensamos sobre o fato de que nosso Senhor coloca condições para segui-lo, de que faz exigências a nós, se queremos segui-lo, de que ele é tão claro sobre isto, né, a ponto de exclamar algumas frases, né, no conjunto da sua vida pública, da sua pregação, tão duras e sintéticas como essa que nós ouvimos hoje. Não pode ser meu discípulo. E vejam, por que é importante nós considerarmos esse aspecto na liturgia de hoje, nessa homilia? Porque justamente a consideração dessa verdade é remédio contra um veneno particularmente presente no nosso tempo. Queria que acompanhássemos juntos, né, essa compreensão, esse pensamento. Nós vivemos assim um tempo marcado, né, especialmente por uma compreensão assim muito afetiva, muito subjetivista da fé. Quer dizer, a fé no nosso tempo é muitas vezes lida, né, entendida como um vago sentimento de pertença religiosa, como assim alguma coisa que alguém pode nutrir subjetivamente à parte, né, de outras incidências práticas. Quer dizer, a fé seria muito mais assim um sentimento, uma vaga relação e estabelecimento de relação com Deus, sempre a nível assim mais afetivo e subjetivo, e teria assim uma pouca ou nenhuma incidência prática sobre a vida da pessoa. Nós chegamos, né, no nosso tempo, à existência, justamente à base dessa postura, a existência de coisas que são explicitamente contrárias à fé. E que, ao contrário, na cabeça das pessoas que as colocam adiante, né, elas são quase como uma coisa requisitada por ela, pela fé. Por exemplo, né, algumas contradições explícitas. Abre aspas, as católicas pelo direito de decidir. Este é um nome que recebe um grupo abortista, né? Ou, por exemplo, como nós vimos, não sei se devem ter visto, mas como viram talvez fotos de uma peregrinação que foi feita ontem, né, à Basílica de São Pedro, de um grupo chamado Tenda de Jonathan, que claramente é um grupo, uma espécie de lobby pró-homossexual que, com bandeiras desse movimento e etc., ingressaram na Basílica de São Pedro ontem, né, fazendo mais assim, talvez um movimento e uma postura política do que propriamente uma peregrinação à Porta Santa, né? Ou poderíamos citar a associação da fé com outras, percebam o plural, hein? Com outras posturas, no plural, políticas, que na prática conduzem, né, a contradizer os pressupostos da própria fé, em espectros políticos diferentes. E sempre assim no plural. Mas o ponto é, nós vivemos um tempo, né, em que as pessoas dizem, eu sou cristão, né, eu sou católico, mas do meu jeito, padre. Né?
dizer, bom, tudo bem, mas... Tudo bem, entre aspas, não? Mas vem cá, o jeito que salva, né, que conduz ao céu, não é o jeito de Jesus? Né? Sou católico do meu jeito, não cristão do meu jeito. Bom, tudo bem, mas o jeito que leva ao céu é outro. Né? Ah, que discurso rigorista, né? Que rigidez, que moralismo. Né? E aí, segundo até algumas especificações que nós passamos nas pregações, uns, né, nos dizem fascistas, nazistas, enfim, tudo isto, e outros, à base de outros princípios, vão dizer-nos comunista, né, e etc. Lendo-nos segundo, ou lendo a fé, não segundo as próprias categorias, não segundo a própria mentalidade. Esquecendo-se, não, de que também nós, né, digo, os pastores, os pregadores, desde esse padre aqui, até o bispo dessa arquidiocese, até o Papa, estamos todos absolutamente debaixo da mesma palavra que nos interroga, que nos desafia, que nos contrasta, que nos chama à conversão. Também nós que pregamos não nos salvaremos segundo o nosso modelo. Não iremos ao céu com a nossa cabeça, né? Com a nossa lógica, com o nosso estilo. Quer dizer, nós vivemos um tempo em que o Papa Francisco dizia, olha, a igreja é um grande hospital de campanha, porque absolutamente todos nós vamos feridos de pecado e inclinados ao pecado. E todos nós que estamos nessa vida, durante o tempo dessa vida, estamos em processo de conversão. Só que nós vivemos um tempo em que algumas pessoas que estão dentro do hospital estão dizendo e permitindo ao médico, né, que as aborde, que exerça sobre elas o tratamento, etc., por penoso que seja, por difícil que seja, enfim. E há outras pessoas exclamando dentro do hospital que essa história de doença, né, é uma coisa inventada pelos outros pacientes em comunhão com os médicos associados à equipe do médico principal. Né? E que essa história é uma fantasia, não tem ninguém doente. Né? Há pessoas dentro do hospital fazendo campanha, né, em benefício da doença. E o que é que nós escutávamos no Evangelho hoje? Bom, existem condições, não? Existem exigências para o seguimento de Jesus. E aqui não se trata propriamente de rigidez ou de moralismo. Trata-se apenas de vontade de coerência, de fidelidade com a palavra que nós recebemos e com a graça do Filho Jesus que nós recebemos. É verdade, meus irmãos, todos os seres humanos estão chamados à salvação. Todos, e parece que ainda ressoa aos nossos ouvidos, né, aquelas ênfases das catequeses, das audiências do Papa Francisco que dizia todos, 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 repetindo, né? Para deixar bem vivo, marcado, é verdade, todos estão chamados à salvação. E se isso é verdade, né? Se a todos está sendo oferecido tempo e oportunidade para a reconciliação com Deus, se a todos está sendo oferecido o derramamento da misericórdia divina e a possibilidade da conversão pessoal, é verdade também que para seguir Jesus, né, nós não o seguimos segundo o nosso estilo, os nossos critérios, a nossa cabeça. É verdade, todos estão chamados à salvação, mas não é verdade que de qualquer jeito, né? E que, portanto, haja, né, lugar para tudo. Nosso Senhor diz isso hoje, não? É para segui-lo, é preciso amá-lo acima de tudo. Quem ama seu pai, sua mãe, seus irmãos, suas irmãs, era o evangelho que nós escutávamos. No fundo, o que é que Nosso Senhor está reivindicando? Uma escolha principal, uma escolha primaz. Ou seja, que se conceda a primazia a Ele como o bem supremo, amado, desejado e a partir do qual todo o nosso critério de vida seja reorganizado.
No fundo, o que nosso Senhor está fazendo é atribuindo a si o conteúdo do primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, e está apontando para si, para o seu segmento, como uma manifestação concreta, como uma aplicação concreta desse mandamento. Quem não me ama mais que tudo, não pode ser meu discípulo. Não é digno de mim, segundo a versão do Evangelho de São Mateus. Dizer, amá-lo sobre todas as coisas, tê-lo como o único e principal bem, e a partir dele reorganizar os nossos valores, os nossos amores, as nossas escolhas, o nosso tempo. Nisso está a verdadeira sabedoria. É nisso que consiste o Evangelho que nós escutávamos. É preciso, portanto, reformar, o próprio critério, porque se nós não seguimos Jesus com, digamos, o nosso estilo ou com os nossos valores, com a nossa lógica, se nós, ao contrário, estamos chamados à reforma da nossa própria mentalidade, se nós estamos chamados à conversão, é essa palavra que está lá no grego no Novo Testamento para designar conversão, metanoia, mudança de mentalidade, que depois vai se traduzir numa mudança de atos também, de posturas, de escolhas, não de gestos, enfim, de condutas. Se para adquirir a verdadeira sabedoria é preciso deixar-se reformar por dentro, era sobre isto que nós escutávamos tanto na primeira leitura quanto na segunda. Na primeira leitura, nós escutávamos o livro da sabedoria mostrar-nos que com a nossa inteligência humana, nós sequer somos capazes de conhecer tudo o que há na Terra. Dizer, nós somos limitados. Sequer nós conhecemos tudo que está ao alcance das nossas mãos. Pensemos, por exemplo, em como os seres humanos, com a ciência admirável que conquistaram ao longo dos séculos, em como nós conhecemos mais o universo como um todo do que propriamente, por exemplo, as profundezas dos oceanos. O espaço nos é mais conhecido do que a profundeza do oceano. Como é possível analisar e descrever com muito acerto, com muita propriedade, o mundo natural, a criação em redor de nós? E como nós somos incapazes de, sozinhos, enxergar as nossas próprias costas. Em como é necessário, por exemplo, o critério, o parâmetro dos outros, para que nós conheçamos ângulos da nossa personalidade, enfim, do nosso caráter, do nosso temperamento, como o convívio com os outros e, portanto, o olhar dos outros, a percepção dos outros, para nós enriquece o nosso âmbito de autoconhecimento, porque sequer nós nos conhecemos de forma tão precisa, tão qualificada e a esgotar-nos a nós mesmos. Quer dizer, se nós temos esses limites, não fica bem para nós, não combina conosco, não é coerente que nós adquiramos assim um estilo de vida que fosse assim arrogante no sentido de querer se fazer o critério último do que é verdadeiro e do que é falso, do que é certo e do que é errado, do que é bom e do que não é. Dizer, para nós é presunção viver assim, é a reflexão que faz o livro da sabedoria, a primeira leitura. Ao contrário, a sabedoria, reconhecendo esses nossos limites, a sabedoria está em abrir-nos a uma lógica mais alta, que nos ilumine, que nos sane interiormente, que nos dirija e a partir da qual nós tenhamos uma vida, portanto, qualificadamente melhor. É a sabedoria do alto, é a verdade e a inteligência que nos vem de Deus e que são louvadas aí na primeira leitura. Na segunda leitura, um exemplo prático de como a inteligência e a sabedoria vinda do céu é capaz de alargar a compreensão humana. São Paulo escreve a Filémon, pedindo que Onésimo, que era um escravo de Filémon e que tinha fugido, e que tinha passado algum tempo com São Paulo, que tinha sido um filho precioso na prisão, como nós ouvíamos na leitura,
São Paulo escreve a Filémon que receba Onésimo de volta, mas não como um escravo, senão como uma pessoa humana e um irmão no Senhor. Percebam como essa mentalidade que está na leitura, na segunda leitura, os valores presentes na declaração de São Paulo, receba como uma pessoa humana e como um irmão no Senhor, significam a própria implosão da lógica que justifica e que deixa de pé a escravidão, que é a lógica segundo a qual o outro não é um igual a mim, é um tão inferior que eu o considero, o trato como um objeto, como uma coisa da qual eu disponho. Recebendo, portanto, esta iluminação que vem da fé, o critério que São Paulo estabelece a Filémon é: receba-o de volta, eu te peço, como pessoa humana e como um irmão no Senhor. É assim, né? Olha, se nós nos deixamos invadir pela sabedoria que vem do alto, isto significa a expansão da nossa própria percepção para alargar, né, os nossos horizontes. E nós vemos aqui um exemplo prático de um alargamento de horizontes num tempo e para uma sociedade que considerava a escravidão uma coisa normal. Bom, portanto, né, para terminarmos aqui essa consideração, cada um de nós está sendo chamado, então, a seguir Jesus, não do nosso jeito, não ao nosso estilo, não para dizermos como tantos, né? Olha, eu sou cristão, vírgula, mas, né, ao meu modo, segundo o meu critério, né? Cada um de nós está sendo chamado a reformar a própria mentalidade, entrando por isso numa via que nós chamamos de conversão, mudança de mentalidade. Verdadeiro e bom, portanto, não é o que nós próprios decidimos que é, não é o que nós próprios achamos e pensamos, senão o que nós recebemos de Deus como tal. Aí vai a verdadeira sabedoria. Nós não somos propriamente o critério último, dados os limites da nossa condição e da nossa natureza, sobre os quais a primeira leitura nos levava a pensar, a refletir. 2. Seguir Jesus implica abraçar a sabedoria divina e deixar-se reformar por ela na própria conduta. Quer dizer, uma vida nova pautada pelo Espírito de Deus. E não só um sentimento assim genérico, não, de pertença ou de comunhão com Deus, que nos levasse ao mesmo veneno, ao mesmo erro do nosso tempo, que é essa compreensão, às vezes, muito afetiva ou muito subjetivista da fé, que não incendisse na vida. Né? E 3. Cada um de nós está chamado a seguir Jesus para viver essa escola de discipulado, que significa ser cristãos, que nos vai proporcionar alargarmos, não, ao contrário, diminuirmos, né? Alargarmos os nossos próprios horizontes. E por isso mesmo, como na segunda leitura que nós ouvimos, tantas vezes vai até nos levar a colocar-nos em oposição a certas lógicas, mentalidades e estilos de vida. São Paulo, né, colocando um critério ao contrário, em oposição ao da escravidão na segunda leitura, tantas vezes, alargar-nos o horizonte à medida da sabedoria de Deus e da fé vai significar colocar-nos também frontalmente contra algumas percepções, algumas desfigurações da lógica humana ferida de pecado. Por último, para nós irmos terminando essa homilia, a conversão, a escola de seguimento de Jesus, a vida cristã, é um projeto para ser desenvolvido com amor, planejamento e disciplina. Nosso Senhor conta 2 parábolas, né? Uma sobre alguém que se põe a construir uma torre e outra sobre um rei que se põe a caminho de um combate com outro. E nas 2 parábolas ressalta a importância da previsão, da preparação, da disciplina, da seriedade, enfim. Quer dizer, previsão, organização, seriedade, disciplina são valores a serem integrados à nossa experiência de fé. Nós chamamos isso de plano de vida espiritual. Padre, eu nunca ouvi falar sobre isto. O que é um plano de vida espiritual? Bom, por um lado nós o poderíamos ler como um plano de crescimento, por outro lado como um plano de
combate. Um plano de crescimento, porque à medida em que, hierarquizando os nossos deveres, as nossas responsabilidades, ajustando-os num cronograma de vida, justamente essa organização vai nos permitir, com auxílio da graça divina, exercitar o que é bom, o que convém, com frequência, com determinação, com método, né? E por isso mesmo vai nos ajudar a progredir no bem que nos importa. Vida de oração, leitura espiritual, práticas de virtudes, frequências aos sacramentos, a prática da caridade e do apostolado do serviço aos outros, os nossos deveres familiares e profissionais, o nosso tempo de estudo, de descanso, de lazer, absolutamente tudo isso, quer dizer, o conjunto inteiro da nossa vida vai contemplado dentro do nosso plano de vida. E tudo contemplado segundo a sua importância, segundo o seu lugar, enfim, tudo devidamente hierarquizado e disposto para que nós nos exercitemos com organização e método para exercitar-nos no bem. Como diz São Paulo na primeira carta a Timóteo, exercita-te na piedade. Por um lado, portanto, é um plano de crescimento. Por outro, é um plano de combate, porque à medida em que, por meio dessa organização, desta previsão, desta disciplina, à medida em que, por meio desse método, portanto, nós combatemos em nós a inconstância, a indisciplina, a preguiça e outras más inclinações, nós vamos perseverando no bem, crescendo na virtude e, com a graça de Deus, vamos colaborando com Ele para dar remédio espiritual adequado e humano adequado aos nossos pecados e más inclinações. Portanto, se Nosso Senhor apontava-nos, no meio da fala sobre as condições, as exigências para o seu seguimento, se nos apontava também alguns valores como previsão, organização, enfim, por meio dessas duas parábolas, para nós devíamos ir concluindo que ter vontade de ir para o céu é ótimo, é uma coisa. Ter um plano para ir para o céu é outra. Sonhar com a salvação é uma coisa. Sonhar com uma vida cristã coerente, etc., etc., é uma coisa. E ótimo. Fomentemos em nós esses desejos. Deixemos crescer e peçamos a Deus a graça de que faça crescer em nós essas santas aspirações. Agora, sonhar e aspirar é uma coisa. Ter um plano é outra. No Evangelho, Nosso Senhor, então, apresenta condições e exigências para segui-lo, dizendo, portanto, que o seu seguimento, a nossa vida cristã, não é propriamente uma coisa que nós improvisemos. Não é uma coisa que vai acontecendo assim de forma espontânea. Ao contrário, pode ser que nós fracassemos, não tanto por falta da graça divina, que nos está sendo oferecida a abundância, mas por falta do nosso bom empenho, da nossa organização, do nosso desejo concretizado em obras, concretizado em postura de vida, de ter um plano de vida cristã. E nós temos esse plano. E quanto tempo ainda vamos levar sem tê-lo para colocar em movimento o seguimento de Jesus para quem não dá para segui-lo de qualquer jeito? Se não fizerem assim, 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 não podem ser meus discípulos. É o que nós escutávamos hoje. Isto vale para o padre que está pregando e para absolutamente todos os corações que vão ouvindo. Peçamos a Deus a graça de um desejo e um amor a Ele, acima de tudo, que nos leve a reorganizar a nossa vida, nos leve a entender que para segui-lo é preciso fazer escolhas, é preciso colocar em movimento certas posturas e nós nos determinemos a ter um plano, portanto, de vida cristã.